time Brasil cumpriu a missão em Paris? Olá, pessoal! Começando mais um Raio X. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli. Nós somos o 45 Minutos nessa parceria com o Game Arena. Viva o jogo! Nesse programa, a gente vai fazer o nosso balanço das Olimpíadas de Paris 2024. Mais especificamente, vamos focar na performance do time Brasil nas Olimpíadas de Paris. O Brasil decepcionou, o Brasil ficou dentro da expectativa, o que justifica a sensação de fracasso que muita gente tem aí em relação às Olimpíadas. A proposta da gente aqui é balizar, trazer números, trazer análises que vão deixar você por dentro de como foi de fato a performance do Brasil nas Olimpíadas de Paris em 2024. Então, vou trazer já o maestro Cássio Zirpoli para começar com a análise geral, né? O Brasil, que como a gente vê nesse nosso primeiro quadro, foi o 20º no ranking de medalhas de ouro, e o 13º, se for levado em consideração o ranking de total de medalhas, maestro. Celso, e existem vários outros recortes. Eu vi um muito curioso de Marcelo Barreto, no Sport TV, já que os Estados Unidos começou a fazer o quadro dele, né? Esse de total de medalhas começou a ganhar força em 2008, quando a China venceu os Estados Unidos no total de ouros, e os Estados Unidos apontou um quadro de total para dizer que ficou à frente. Mas se você for colocar por IDH... puxou, né? Olha o quadro aqui. Se você for puxar por IDH, por exemplo, o Brasil ficou em 20º, mas sendo para lá de 80º na lista. Ou seja, fez muito mais do que podia. Se for pelo PIB, teria um resultado melhor também. Embora o Brasil seja uma economia muito forte, mas qual o tamanho da economia dos Estados Unidos para ter aquela quantidade de medalhas? Então, assim, isso é óbvio que é só como curiosidade, mas é só para colocar como também tem países que têm um nível econômico irrisório e conseguem ter um desempenho enorme. Mas isso é para mostrar que existem vários cenários para você tentar enxergar a evolução. Particularmente, eu acho que o desempenho do Brasil em Paris foi bom, porque teve mais medalhas do que em 2016, quando foi sede. A primeira vez que os Jogos Olímpicos aconteceram na América do Sul, e na edição do Rio de Janeiro, ali o Brasil teve 19 medalhas, 7 de ouro, mas foram 19 medalhas ao todo. Uma delegação muito maior do que agora, quase 500 atletas, agora foram 276 atletas. A diferença é porque quando você é sede, você tem direito a jogar tudo, que você não precisa de pré-olímpico, né? Você tem direito a ter representantes em todas as provas. Existem 329 provas olímpicas. Você pode colocar em todas elas, ter pelo menos um representante. E o Brasil conseguiu ter mais agora. Não chegou a Tóquio, mas ao mesmo tempo, Tóquio, daqui a alguns anos, eu acho que ela vai começar a ser observada um pouquinho diferente. É uma Olimpíada com 5 anos de ciclo. Atrapalhou muita gente, beneficiou alguns e atrapalhou outros, porque tem muita gente no ciclo olímpico, você se prepara por 4 anos. De repente, no ano que era para você estar no seu auge técnico, não vai ter Olimpíada. Quantos não conseguiram se recuperar? Alguns brasileiros podem ter sido prejudicados por isso, outros podem ter sido beneficiados, e aí isso vale para absolutamente todo mundo. E agora acontece em um ciclo menor, mas agora meio que agora já se sabia, porque lá em Tóquio, um grande problema foi que vai ou não vai. Ficou ali aquela dúvida se ia ou não ia adiar. Aí, de repente, todo mundo estava se preparando para 2020 e, de repente, não teve. Para 2024, não. Era um ciclo menor de 3 anos, mas com prazo definido, com a volta do público em todos os estádios, ginásios. Isso faz muita diferença. E, no fim das contas, ficou uma medalha abaixo. E essa medalha abaixo, no detalhe, a gente vai ver mais para frente, pode ter sido um detalhe, porque o Brasil bateu ali na trave em várias disputas. Em alguns também ganhou no detalhe para ganhar o bronze, por exemplo, mas em várias outras perdeu o bronze por detalhe, que é ali o limite entre ser e não ser medalhista. Então, ainda que o total de ouros, inegavelmente, tenha caído bastante, foram 2 edições consecutivas tendo 7 medalhas, foram 7 no Rio e 7 em Tóquio, mas terminar com 20 medalhas, que a gente também vai ter um quadro já, que sobre o total da evolução do Brasil, eu acho que termina com um cenário interessante. O positivo, meu Deus, é muito positivo, mas é positivo. Eu não vejo um cenário de inércia, não. Perfeito. Fred, também queria que você fizesse a sua primeira leitura, né? Qual é o balanço que você faz
da performance do time Brasil? Celso, o primeiro ponto, né, até no que Cássio já trouxe relacionado ao quadro de medalhas, essa aproximação na disputa China e Estados Unidos e o que aconteceu em 2008, quando a imprensa norte-americana passou a divulgar também, na verdade eles até priorizaram, mas passou a publicar também um ranking de medalhas a partir do total que cada país conseguiu. Ele foi interessante porque ele quebrou uma tradição que a gente não sabe muito bem como começou e que a gente sempre tratou como oficial sem ser oficial. Eu até acho que deveria sim existir um quadro de medalhas oficial, que no final o desfile de encerramento deveria celebrar os países com mais medalhas. Eu acho que isso deveria acontecer. Eu acho que os Jogos Olímpicos não são apenas a soma de várias modalidades. Existem os Jogos Olímpicos. Então, para mim, faz sentido, sim, que se tenha um quadro de medalhas, e acho até, como eu falei, que no encerramento deveria ter uma cerimônia oficial relacionando a isso, aos posicionamentos. Mas a verdade é que não tem, nunca teve. Mas existe, sim, uma divulgação oficial no site oficial das Olimpíadas, onde todos os resultados são postados em tempo real, praticamente. Fizeram uma cobertura bem intensa em Paris nesse sentido, e daqui para frente, cada vez mais, o site oficial é um documento olímpico, tá? E eles oferecem as duas possibilidades. Você pode montar o seu ranking por medalhas de ouro, que é o tradicional, que foi criado pela própria imprensa norte-americana, mas que é o tradicional, e você pode montar o seu ranking pelo número de medalhas. E eu acho que a gente deve sempre olhar os dois. Particularmente, eu acho que a gente deve sempre olhar os dois. Porque, primeiro, Copa do Mundo, Campeonato Mundial de Vôlei, NBA, Campeonato Brasileiro, a gente nunca conta segundo e terceiro. A gente só conta os campeões, né? A gente cita segundo, terceiro. Então, é uma característica diferente, mas existe uma lógica em que a hierarquia do campeão se sobrepõe a qualquer outra hierarquia. Então, essa lógica existe. Mas, também, dentro do que são os Jogos Olímpicos, a gente entende a quantidade de medalhas distribuídas, como o Cássio falou, são 329 provas, tá? Uma quantidade gigantesca de medalhas distribuídas, várias modalidades, competições com perfis totalmente diferentes. Você tem um campeonato de futebol dentro da Olimpíada, que dura 2 semanas, você tem um basquete, e você tem uma prova que ela é muito curta, que em alguns minutos se resolve e já sai ali um campeão olímpico. Então, nesse sentido, para mim, valorizar o total de medalhas, valorizar a pluralidade esportiva de um país é fundamental. E o total de medalhas reflete muito mais isso do que o número de ouro, que acaba sendo um recorte, e às vezes muito específico. E a gente vai ver ao longo desse programa como pode ser específico o número de ouro. Tá? Como pode representar pouquíssimo. Colocando essa introdução na mesa, Celso, eu sou da mesma linha de Cássio. A gente vai passar aqui ao longo do programa por vários slides, por várias informações que vão ampliar essa nossa introdução. Mas, fundamentalmente, eu acho que o Brasil conseguiu manter o padrão em que ele se colocou nos últimos 16 anos. O Brasil se colocou num padrão de medalhas acima das 15 medalhas, no entorno de 20 medalhas. Na verdade, só superou as 20 na edição passada, né? Agora em quantidade de medalhas, essa de Paris foi a segunda maior que o Brasil conseguiu. Então, ele tem um novo padrão, tem um novo posicionamento, tem uma nova meta. Se o Brasil tivesse aqui 12 medalhas, que era o nosso número de 20 anos atrás, a gente estaria falando num fiasco, num fracasso olímpico, num retrocesso. Mas 20, é claro que a gente não está falando em retrocesso. A gente está falando em estabilização num patamar que é bom para a realidade brasileira. Poderia ser melhor? Poderia. Mas de 20, Celso, para 21, para 22, é a onda que não veio,
é o gol perdido, é a nota polêmica do árbitro, é o golpe que faltou. Então, assim, são detalhes muito pequenos. E ao longo da nossa cobertura olímpica, Cássio sempre trouxe muito essa visão de que para você conseguir uma medalha, os especialistas dizem que você tem que ter 4 chances. Se o Brasil conquista 20 medalhas, o Brasil teve 80 chances. Talvez não tenha sido tanto, talvez o Brasil até tenha tido um aproveitamento alto das suas possibilidades. Eu acho que o Brasil não tem 80 chances reais de medalha. Um levantamento de Guilherme Costa ele aponta que o Brasil teve 58 provas, não são 58 atletas, são 58 provas com representantes brasileiros entre os 8 melhores. O que em quase todas, natação, atletismo, levantamento de pé, assim, quase todos isso representa estar na fase final da disputa. Num campeonato de artes marciais significa estar nas quartas de final. E, assim, 58 desses 50, isso inclui as medalhas, desses 58, 20 medalhas, ou seja, basicamente desses 58 provas nas quais, Fred, o Brasil chegou na reta final, basicamente 1/3 virou medalha. Eu acho que foi um aproveitamento muito bom. Exatamente. Então é isso. A gente vai detalhar daqui para frente outros números, outros recortes, e aí cada um, com tudo que a gente vai trazer, porque a gente traz opinião, mas a gente traz informação também. Então quem está assistindo o vídeo vai formar sua própria opinião. A gente fez a introdução, mas a gente vai trazer os dados aqui para que cada um possa formar a sua opinião. Na nossa, já está claro que a gente considerou que o Brasil teve um bom desempenho. Tá? Um desempenho ok, absolutamente dentro da meta, dentro do esperado. É isso, Fred. Então vamos agora para o descritivo aí dessas medalhas, dessa performance do time Brasil, né? Começando com o ouro de Beatriz Souza, uma expectativa acima, né? Um resultado acima da expectativa inicial. Não é uma grande surpresa, mas um resultado acima da expectativa inicial, né? Celso, para quem não acompanha o judô de forma muito próxima, o nome de Beatriz ainda era um nome relativamente desconhecido. Quando os especialistas trazem as projeções de medalha do Brasil, o nome dela aparece. Aparece, inclusive, com destaque de que ela poderia sim até brigar pelo ouro. Ela chegou na Olimpíada num grande momento. Mas como a gente ainda não tinha, né, toda a base dela, todo o histórico, então eu acho que foi acima do esperado, Celso. Eu considero que foi uma medalha muito bonita, inclusive, muito importante para o judô brasileiro, mas acima do esperado. Teve também, maestro, o ouro de Rebeca Andrade, que, como está destacado aí nessa imagem, rende uma das imagens da história, né, das Olimpíadas. Ouro no solo da ginástica é um negócio assim, das medalhas mais assistidas dos Jogos Olímpicos, tá? É uma das provas mais nobres da história olímpica. A ginástica existe desde 1896, desde o início dos Jogos da Era Moderna, e ganhar no solo, e sobretudo de Simone Biles, acabou tendo uma inversão, né? Porque Rebeca era a atual campeã olímpica do salto, ficou com a prata. O salto de Simone foi um grande salto, de fato. Mas no solo, Simone cometeu alguns deslizes e a prova de Rebeca foi muito boa. A prova final dela, e acabou... essa foto é icônica, mas curiosamente a outra americana já não faz parte desse pódio, né? Ela perdeu a medalha, a romena acabou herdando a medalha por uma revisão de uma punição que ela tinha sofrido, a romena, e que não cabia. Mas a imagem é icônica pela saudação a maior atleta brasileira, e a gente vai mostrar já o peso de Rebeca Andrade para o time Brasil. Mas essa medalha de ouro, eu acho que é daquelas que... só até para contextualizar, no último dia da Olimpíada, Luiz Roberto, durante a transmissão da cerimônia de encerramento, agradeceu e agradeceu a audiência e falou o dado de que 138 milhões de brasileiros assistiram aos jogos na Rede Globo. Mas tem 203 milhões de habitantes. 138 assistiram em algum momento às Olimpíadas. E a grande parte disso aí, em algum momento, sintonizou na final do solo.
Então, assim, é aquela medalha de ouro que não é mais, além de ser o suprassumo do que um atleta pode conquistar, ainda foi sendo consagrada diante dos olhos de uma parcela imensa da população brasileira. E aí, Celso, havia dentro das projeções um ouro para a Rebeca, no salto. Mas quando a Olimpíada começa, quando a gente vê a disputa por equipes, a classificatória geral por aparelhos, né, por cada exercício, a gente diminui a expectativa pelo ouro no próprio salto. Porque Simone Biles chegou em Paris em espetacular forma. E houve um momento dentro da Olimpíada que a gente até trabalhava com a projeção de 4, quem sabe 5 medalhas para a Rebeca, mas havia uma diminuição considerável da expectativa pelo ouro. E ela realmente perde o ouro no salto, mas na última prova da ginástica ela consegue de forma espetacular esse ouro. E ele vai dizer muito também sobre o que a gente está debatendo aqui, né? Do saldo de uma campanha do Brasil. Você não pode. Eu sei que é tudo muito subjetivo, mas um ouro desse, ele tem um peso gigantesco dentro da conta, né? Gigante, gigante, gigante. A ginástica é das modalidades mais tradicionais e mais impressionantes e que mais mexem com a audiência, com o público, exigem demais dos atletas. É das modalidades que fazem parte ali do creme de la creme, né, dos Jogos Olímpicos. Tivemos ainda um ouro muito simbólico, né, para completar os pódios dourados do Brasil, sempre com mulheres, né? E aí, Fred, a gente fala do voleibol de praia, vôlei de praia feminino, com Duda e Ana Patrícia fazendo o Brasil, que é o berço dessa modalidade e uma potência, né? Mas faz o Brasil voltar a um lugar que o Brasil não ficava há muito tempo, né, Fred? Brasil e Estados Unidos, Celso, são os berços, né, do vôlei de praia. Inclusive, um dos berços, tal como Copacabana, será a próxima Olimpíada, né? Los Angeles é um berço do vôlei de praia. Mas o que a gente tem visto ano após ano é assim, a popularização desse esporte de uma forma impressionante. Assim. Você hoje enfrenta duplas de alto nível de países nórdicos, né? De países europeus que não tem nenhuma grande cultura do vôlei. O que muitas vezes surpreende é isso. Você enfrenta duplas duríssimas, espalhadas pelo mundo. Repito, de países que às vezes não têm cultura no voleibol. E aí tem no vôlei de praia. Mas o que eu diria dessa medalha, Celso, é que dos nossos 3 ouros, esse é aquele que chegou favorita e saiu favorita. Foi melhor do que todo mundo que enfrentou. Teve jogos duríssimos, semifinal duríssima, final dura, mas sempre melhor. Você sempre olhava o jogo e dizia... Claro que tem um time melhor aí, né? Tem um time melhor. E tem uma jogadora, Duda, que assim... teve um desempenho dentro da Olimpíada espetacular, assim, de performances individuais do Brasil. Pode ter certeza que Duda está ali entre as 5 performances mais espetaculares que o Brasil teve nessa Olimpíada. Jogou muito vôlei mesmo. E a gente está falando de uma medalha de ouro, Fred, depois de 28 anos. O vôlei de praia, ele entrou no circuito olímpico em 1996, já com aquele pódio histórico, né? Eu nunca vi que teve uma dobradinha brasileira em qualquer modalidade olímpica, e com ouro e prata, e Sandra e Jaqueline ganharam o ouro e a Adriane e Mônica ficaram com a prata, e desde então, aquele ouro e prata, isso aqui vai ser um domínio brasileiro. Porque e no masculino houve uma frustração muito grande com a dupla Franca e Roberto Lopes, a dupla cearense, que dominava o circuito mundial, mas logo depois os homens conseguiram ter um grande desempenho ali com o Ricardo, com o Emanuel, com outros jogadores, e as mulheres passaram um pouco à parte daquele domínio que existia, que deu as caras logo em 1996. Mas depois de uma edição sem pódio, né, como foi a de Tóquio,
tem essa volta por cima de 28 anos depois, e com cara, quando eu falo domínio, o domínio não significa apenas o medalha de ouro, não, tá? Mas é o domínio de ter duplas sempre ali brigando pelo máximo possível. Eventualmente vai perder, ganhar, mas assim, sempre tá brigando, coisa que não vinha acontecendo nos últimos anos. E essa dupla Duda e Ana Patrícia, até porque elas são jovens, né? Há 10 anos elas formaram a dupla, elas foram ouro na Olimpíada da Juventude, em 2014. A Olimpíada da Juventude, tiveram outras duplas de lá para cá, se juntaram agora, continuam sendo novas, e a manutenção dessa dupla, tudo bem que tem 4 anos pela frente ainda, mas é de chegar com muita força novamente na próxima Olimpíada. Então, depois de quebrar esses 28 anos de ato, talvez a gente não precise esperar tanto para ter outro grande desempenho. Assim a gente espera, né? Bom, Fred, vou trazer outra dupla aqui de medalhas, tá? Vou trazer a de William Lima no judô e a de Caio Bonfim na marcha, dentro de um mesmo pacote, pelo menos da minha perspectiva, para você analisar da forma como você achar mais adequado, meu caro. Mas são medalhas que não estavam 100% na conta. O William, apesar do retrospecto da escola do judô brasileiro, ninguém apontar, pô, esse cara aí vai brigar pelo pódio. E o Caio também. O Brasil não é um país que tem tradição na marcha, né? Então são 2 medalhas que, de certa forma, pelo menos a mim, surpreenderam. São medalhas, Celso, de certa forma surpreendentes, mas eu acho que a sua pergunta já traz as respostas, tá? A de William só não é mais surpreendente porque faz parte da escola brasileira de judô. Uhum. E o judô é, dos esportes individuais, o que o Brasil, tradicionalmente, né, ocupa o melhor ranking final dentro de Olimpíadas. Se você pega assim, por exemplo, a vela já deu muitas medalhas ao Brasil, mas você pega a classificação final da vela, muitas vezes o Brasil está ali em 7º, 8º, o judô o Brasil fica 5º, 6º. O Brasil tem uma escola realmente medalhista no judô. E a gente vai até detalhar mais isso nesse programa. O William não era da nossa linha de frente para as perspectivas desse ano, mas só em ser brasileiro, Celso, no judô, já tem que ser respeitado. Já é suficiente. Porque assim como ser japonês no judô, assim como ser francês no judô, de fato, integramos uma das escolas mais tradicionais e mais vencedoras do judô no mundo. E Caio é um esporte extremamente renegado, né? Que ele mesmo deu essa entrevista. É um esporte ironizado no Brasil. A gente entende pouco da marcha. Preconceito até, né, Fred? Exatamente. A gente preconceito na história. a gente sempre achou um esporte muito alheio à nossa cultura esportiva. A gente via outros países competindo na marcha e de alguns 16 anos para cá, né, passou a ter um movimento de investimento de atletas levando a sério a marcha, né? Você tem uma projeção de Olimpíada em casa, quando você tem no horizonte uma Olimpíada em casa, como o Cássio falou, você tem todas as vagas em todas as modalidades, você vai identificando possibilidades. Eu acho que é isso que o Brasil precisa aprender. O Brasil precisa aprender muito com Caio Bonfim e com a marcha, tá? Caio Bonfim integra um grupo que o pai dele, que a mãe dele são dedicados à marcha. É um grupo muito restrito. Muito restrito. Só que tá aí. É um esporte, é uma modalidade, é uma prova que tem brecha para uma evolução rápida. Uhum. Ou não tão rápida, porque Caio vem batendo na trave aí. Ele chegou a ficar muito perto, né, na Olimpíada do Rio, da medalha. Depois teve problemas na Olimpíada de Tóquio. Acho que ele foi 4º em uma, passou mal em outra, foi 13º. Ele já vem tentando, é um atleta que não é tão jovem, né? O William, por exemplo, ele é muito jovem, vai chegar forte na próxima Olimpíada. Caio possivelmente não disputará, né? Já é um atleta de 33 anos. Aí a gente tem umas 3 gerações, certo? De uma família ou de famílias dedicando-se à mesma modalidade, porque o pai e a mãe de Caio serem marchadores significa que eles precisaram arrumar patrocínio, provavelmente com amigos, com os pais, com parentes, né, com as pessoas mais próximas. E dessa paixão, né, passa para o filho, que a gente sabe que passa mesmo, e como passa, eles passaram também a dedicar a vida deles como pais a
continuidade aí desse sonho. Como ele Integra falou, a equipe. Então, lá, a mãe dele tá lá dando a água durante a né? prova. Total. É um esporte desse tamanho no Brasil, Celso. Muito restrito. Isso. E aí vai ter investimento. E Perfeito. aí a chave virou um pouco. E a gente tem jovens, É né? o poder da medalha, né? E a gente tem jovens vindo aí. Eu espero que tenham mais, porque é uma prova olímpica. A gente não cabe aqui a gente procurar a origem e a raiz de todos os movimentos olímpicos, de por que existe a trave na ginástica, né, de por que existe o salto ornamental e por que existe a marcha. Tá? Existe, é tradicional, vai existir sempre, e agora a gente aprendeu a assistir. E é bom de assistir, porque além da corrida em si, tem o nervosismo da punição. Da punição, o tema da punição, que por pouco custou, talvez tenha custado ouro, inclusive. Isso, custou um bronze ao Brasil na Olimpíada de Tóquio, a 40 metros do fim. Custou um bronze ao Brasil. E agora poderia sim ter valido ouro, porque o que é que aconteceu? Ele chegou na última volta, né? Muito próximo, estava no mesmo bloco de frente do equatoriano que venceu a prova, só que ele tinha 2 punições. O equatoriano nenhuma. Se ele tivesse mais uma punição, pararia por 2 minutos, seria 12º lugar. E aí o equatoriano tinha margem para o risco. Tinha margem para sofrer uma punição, para sofrer 2 punições. Acabou que nem sofreu. Então houve um deslocamento do equatoriano que não era nem compatível ali ao que os dois fazem no circuito. Né? O equatoriano foi espetacular na prova. A gente não está aqui tirando mérito, pelo contrário. O equatoriano conseguiu fazer a prova tão limpa que teve toda a condição para um super sprint final. E aí Caio foi inteligente. Talvez se fosse uma disputa pelo bronze, ele teria ido para o risco. Mas com a prata garantida, não tinha por que ele colocar a história, né, o futuro de uma modalidade no país. Ele tinha muita consciência disso, justamente por viver a construção da modalidade. Ele abraçou aquilo como a chance da vida para ele e para quem vem depois. E por isso essa prata deve ser muito celebrada. E eu digo o seguinte: se gerou nervosismo, e gera torcida, viu? Se gerou nervosismo, gera torcida. Em 2028, assistirei a prova da marcha. Exato. Pela primeira vez assisti uma prova da marcha do início ao fim e assistirei de novo. Quer dizer que é pé quente. Mas não deixa de ser, né? E essas outras 2 medalhas de Rebeca, as medalhas de prata, o Fred até já abordou, e a gente vai tratar também mais para frente da performance dessa espetacular atleta que é a Rebeca Andrade. Então vamos agora falar da performance do Brasil no surf, né? O surf que veio para sua segunda Olimpíada, tinha aparecido em Tóquio, onde houve, de certa forma, uma frustração por conta do tipo de ondas e o tipo de praia até, o mar, que a Olimpíada do Japão escolheu para ser o palco das provas do surf, né? Inicialmente, o Japão chegou até a cogitar uma piscina de ondas, né, para deixar o negócio um pouco mais padronizado, mas acabou adotando uma opção natural. E a gente sai daquela frustração, entre aspas, de Tóquio, para o paraíso, ou um dos paraísos do surf mundial, que é Teahupo'o, né, para nós que não estamos tão familiarizados em acompanhar o Mundial, ou Chopo, né, como a galera que acompanha o surf de perto se refere, a praia do Tahiti, né, que é um território ali da Polinésia Francesa, um arquipélago da Polinésia Francesa, e, portanto, também um território francês. E aí, maestro, o mar também, de certa forma, é um personagem da história do surf, das medalhas do surf nas Olimpíadas de Paris. Queria que você falasse aí das performances, das histórias, né, de Tati Weston Webb com a prata e de Gabriel Medina com o bronze. Celso, a segunda edição olímpica com o surf, como modalidade oficial, essa, como você falou, um paraíso, mas tem algumas coisas que, assim, que a gente vai falar não é de quem está dentro do surf, mas dentro de um cenário olímpico, tá? Me entenda dessa forma. Tipo, mas no surf, no campeonato de surf, no circuito mundial é assim. Mas dentro do cenário olímpico, por exemplo, não poderia ter tido deixado para a segunda-feira que terminou o surf, que estava ali, se ia ter... Depois até teve ondas nas outras baterias, mas a primeira de Medina não teve, porque tinha que acabar naquele dia.
Era uma segunda-feira de uma Olimpíada que iria até o domingo ainda. Mas é porque tinha que se adequar. Então, assim, eu não vi muito sentido, porque ali, dentro daquele cenário de calendário, havia, e a gente está falando de cenários naturais, ou seja, você precisa da onda, ter tido quem surfou melhor na edição, que acho que é muito claro que foi Medina, tirou as notas mais altas quando teve onda, de repente, numa bateria onde não teve uma única onda, é muito curioso isso, uma única onda, e o australiano surfou e com essa nota venceu. Medina não conseguiu, foi a primeira vez na carreira de Medina que ele não conseguiu 2 notas de onda. Você na bateria, você soma 2 notas, né? Você pode surfar quantas ondas você conseguir, mas você soma as 2 melhores notas. Medina só surfou uma onda. Ele não foi incapaz não teve uma onda para surfar uma segunda. Então aquilo foi muito frustrante. Obviamente é da natureza e tal, mas a bateria já começou. A bateria não começou quando elas pararam. Aí realmente então não tá valendo. Não, ela começou porque tinha que começar daquele jeito. Depois de alguns dias ou tinha onda de mais ou de menos. E eu acho que aquilo acabou sendo um golpe muito duro. Porque, olha que eu não estou nem falando das medalhas, porque Tati foi prata e Medina foi bronze. O Brasil continua bem no surf, tem sido campeão olímpico com o Ítalo no Japão. Medina foi 4º lugar. Era para ter sido, na verdade, finalista também. Assim, era para ter sido uma final brasileira, mas aí teve aquela semifinal bem estranha. E dessa vez, ou seja, o Brasil tem um bom desempenho, vem tendo bom desempenho no surf. Mas como evento, e a gente está falando desses esportes mais novos nas Olimpíadas, eu acho que assim ele precisa ser repensado um pouco. Porque, por exemplo, o skate está lá, basta não chover. Choveu um dia, não vai ter prova porque choveu. Espera para o dia seguinte, com o sol, vai lá e faz, e o lugar todo estático lá funcionou muito bem. No surf você precisa da onda. Só que na hora que não teve onda, também teve surf. E aí acabou sendo um evento inacreditável. Eu falei há pouco de 138 milhões de brasileiros, de indivíduos diferentes que em algum momento assistiram aos Jogos Olímpicos na Globo. As finais do surf passaram em horário nobre. O jornal foi no horário do Jornal Nacional, o horário de maior audiência da Globo, e a bateria dura 30 minutos. A onda do australiano foi isso foi na semifinal. A onda do australiano foi nos 10 primeiros minutos, naquele momento. Ou seja, os outros 20 minutos foi uma transmissão com 2 caras sentados, realmente sentados numa prancha, esperando alguma coisa. E não aconteceu, de forma literal, não aconteceu nada. Não teve mais nenhuma onda. Então, assim, como evento, aquilo ali foi simplesmente inacreditável. Inacreditável. Acho que foi muito ruim como experiência. Sobretudo na hora que você vê todo o restante da Olimpíada, tudo acontece, de repente a gente estava vendo ali 20 minutos do absoluto nada, ou no fim das contas o cara estava ali e foi incapaz de surfar a onda. Então acho que isso precisa ser pensado para as próximas Olimpíadas, botam um intervalo um pouco maior. Se o circuito mundial começar na segunda-feira, aí caberá ao surfista se ele vai se ausentar. Infelizmente estourou o tempo da Olimpíada, mas vai precisar de mais um dia. Mas está começando a nova etapa. Sim, tu quer o quê? Tu quer a etapa ou tu quer a medalha olímpica? Está muito claro, inclusive, que mesmo com o Brasil ganhando todos esses títulos mundiais recentes no surf, a medalha olímpica, para o público brasileiro, acho que ele tem ainda tem um conhecimento maior. E nisso, para mim, foi frustrante, mesmo naquele paraíso lá, onde foi o Tahiti. Em relação ao desempenho, Tati perdeu da campeã mundial, perdeu por um detalhezinho na nota, aí ficaram reclamando da nota do japonês, mas aquela nota foi descartada, né? Porque pela regra você descarta a maior e a menor nota. Mas mesmo descartando aquela, outras notas poderiam ter sido um pouco maior. Mas, enfim, foi com a prata e Medina fez a sua parte com facilidade, ganhou o bronze na disputa. Ou seja, realmente só daquela falta de ondas ali custou um desempenho melhor. Mas, assim, o desempenho do Brasil foi bom no surf, mas o surf como modalidade, mesmo sendo disputado onde foi, ele foi uma das piores coisas dos Jogos Olímpicos de Paris. Aquela meia hora ali, para mim, acabaram com a modalidade nessa edição. Depois de alguns dias espetaculares. Os primeiros dias do surf foram espetaculares. Ali, e uma coisa que não acontece nada, definir tanto. Foi fascinante o surf e depois foi extremamente frustrante. Perfeito. Bom, na sequência aí do nosso descritivo de medalhas, Fred, a gente vai chegar a mais uma prata do Brasil, agora no futebol feminino. O Brasil, em meio a uma aceleração de sua transição geracional, de sua transição talvez até de era do futebol feminino no Brasil, mas que fica
representada aí com essa medalha de prata, Fred. Perfeito, Celso. Futebol é futebol, né? Assim, ele abre portas que outros esportes não abrem. E por essas portas, o Brasil se reinventou dentro da Olimpíada. O Brasil fazia uma Olimpíada muito ruim, com 2 derrotas, perdeu para o Japão nos acréscimos do jogo, estava ganhando por 1-0, sai com a derrota, toma 2-0 das reservas da Espanha, né? Já com alguns titulares ali na reta final do jogo, no segundo tempo. Jogando nada, horrível, tinha caído na fase de grupos, né, da Copa do Mundo, mas encontrou uma forma de jogar, resistiu muito contra a França, uma classificação heróica diante de um estádio absolutamente lotado, eliminando as donas da casa, que já tinham eliminado o Brasil de duas Copas do Mundo. E daquela resistência, o Brasil criou uma forma de jogar eficiente, que foi sendo lapidada a ponto de que o Brasil atropela as campeãs mundiais na semifinal, conquista uma prata dessa vez. Exatamente, conquista uma prata que a gente celebrou muito quando o Brasil venceu a Espanha, porque é a retomada do futebol feminino brasileiro, abrindo um ciclo que vai ser um ciclo que antes da próxima Olimpíada tem uma Copa do Mundo no Brasil, tá? Agora, como é futebol, e a gente viu aquela final, ficou uma frustraçãozinha, porque a bola não quis entrar, porque o impedimento, por um pouquinho, tirou um gol, porque é um vacilo da defesa. Mas aí é o bom e velho futebol que o Brasil ama, como poucos no mundo, que maltrata como poucos esportes do mundo, porque ele abre portas, Exato. mas também dá cada rasteira, meus amigos. E aí essa é a prata, mas é a prata muito, muito positiva, Celso. Poderia ter sido ouro, mas muito, muito positiva. Seguindo aí, maestro, com a nossa última medalha de prata, né, da nossa relação aqui, Isaquias Queiroz, na canoagem, esse baiano que é um fenômeno, né, da modalidade, conquista mais força da natureza. Uma força da natureza, exatamente. Como dito por Everaldo Marques. Chegou à sua 5ª medalha, né? Ou seja, no total de medalhas, empatou com os velejadores Torben Grael e Robert Scheid, tá uma medalha de Rebeca. E ele até teve uma segunda prova, né? Mas não foi bem na prova. Ele Jack Goldman, na dupla, e ficaram em 8º lugar, que é a última colocação da final. São oito canoas, né? Mas essa aí, nessa categoria, na C1 1000, ou seja, canoa, uma pessoa 1000, você vai decorando com o tempo, né? O K é de caiaque, em inglês, né? K de caiaque, o número seguinte corresponde à quantidade de pessoas que estão no barco, se 1 ou 2 pessoas, e depois a distância percorrida. Então, essa foi a C1 1000, uma prova das mais espetaculares. Sabe daquela que vai falar, pô, lembra aquele ponto, aquele gol, cada um vai ter, você vai na sua memória olímpica, as Olimpíadas que você assistiu, de um ipom espetacular, de um ponto no último lance, de uma defesa, de algo do tipo. Essa de Isaquias eu acho que fica nessa memória olímpica brasileira. Que arrancada. De 1000 metros, aí são 4 parciais, né, quando vai dando tempo, na tela mostrava na transmissão as parciais, a cada 250 metros era mostrada a parcial, ele vira para o 750, ainda que ele tenha essa característica de acelerar no final, mas as outras provas ele não tinha passado por uma situação como essa, de virar de 5º lugar, depois de 3/4 da prova, está em 5º lugar, mas aí ele começa a remar num ritmo muito maior do que... Chega engraçado você olhar a transmissão, ele dava 2 remadas enquanto todo mundo dava uma remada. Assim, acelerou por isso que até foi a força da natureza, foi dito na transmissão, que foi muito boa, porque aí ele consegue de 5ª evoluir para 2º. E aí daquela pessoa, um pouquinho mais, talvez buscasse o Fuchs, o tcheco, que quebrou o recorde olímpico na semifinal, e enfim, foi muito bem. Mas a prova de Isaquias terminando com a prata, porque de vez em quando você fica, perdeu a prata, estava ali e foi ultrapassado. Não, ele foi o contrário. Dessa vez, assim, realmente uma sensação de medalha muito conquistada. Inclusive, para mim foi ouro. Ele até para mim, ele até brincou, uma arrancada dessa para mim aí é ouro. Porque, de fato, a prova dele estava
qualquer outro canoísta era basicamente perdida. Agora, para um cara que já tinha 4 medalhas, você consegue enxergar o que ele fez. E foi muito bom ver esse baiano, que colocou em 2016 a canoa como uma prova inédita. O Brasil nunca teve uma medalha em canoa. Ou seja, a canoa entra como um pódio em uma modalidade inédita, a conquistar um pódio para o Brasil. E nas Olimpíadas seguintes ele continua medalhando em todas, e agora já soma 5, e você consegue enxergar que ele ainda vai disputar uma próxima. Então essa foi uma medalha muito legal. Todas são legais, mas assim, obviamente eu estou falando do roteiro, da forma como ela foi conquistada. Fred, as pessoas acordaram cedinho para ver essa prova. Demais, pô, demais. Fred, tivemos ainda, tá, mais uma aparição, né, histórica de Raíssa Leal, essa atleta que explodiu para o Brasil e para o mundo ali com 13 anos de idade em Tóquio, né, que também não deixa de ser uma força da natureza, a maneira dela, né, dentro do que ela se propõe a fazer, e trouxe mais uma medalha, dessa vez um bronze para o Brasil, Fred. Celso, ela foi um fenômeno, né, em 2021, com 13 anos, mas ali a gente também aprendeu que 13 anos para o skate é a idade perfeita. Feminino, assim, pelo menos, né? Exatamente. No masculino, a galera sabe um pouquinho a média de idade. Esse ano tinha criança de 12 anos, né? Você tem de 14, 15. E ela com 16, ela cresceu, inclusive. Ela deu aquela esticada, tá bem mais alta. E não parece ser o chassi, né, ideal ali pro skate, porque de fato é um esporte em que as crianças fazem magia, né, com aquele skate. E ela ainda é uma criança, agora é uma adolescente, mas mostrou muita consistência, Celso, porque ela teve uma classificação ruim, precisou tirar ali na última, poderia não ter ido nem para a final, consegue acertar o movimento e na final consegue se manter em altíssimo nível. O que aconteceu de 3 anos para cá, vamos lembrar que as Olimpíadas foram em Tóquio. Isso. E os japoneses, que já eram praticantes de skate, abraçaram aquilo ali com amor, porque, detalhe, na França o skate também foi um fenômeno de popularidade. O skate caiu muito bem na Olimpíada, impressionante. Caiu como uma luva. Tá a gente no fica lugar pensando como é que não entrou antes, porque a modalidade foi assim abraçada pelo público olímpico. E aí a gente teve uma evolução dos japoneses assim para dominar a modalidade. Tá? O Japão não teve mais medalhas na modalidade porque o skate é espetacular. E aí o cara pode ser o melhor do mundo e não conseguir ficar em cima do skate em 3 movimentos e não ter a nota. Isso faz a prova de skate é fantástica, fantástica. E Raíssa tá aí, tá? Consegue essa medalha, e o Brasil mais uma vez também conseguiu uma segunda medalha no skate, né, no parque, com Augusto Akio. Exatamente, Akio. E Celso, também uma grande medalha, viu? Porque o nível tava altíssimo, assim. Ele foi aquele, Celso. Aí tudo coroa, né? Se você for comparar o skate park masculino, velho, realmente coroa mesmo. Exatamente. Mas aí, Celso, o que é que acontece? A gente vai debater mais isso ao longo do programa. A Olimpíada, você perde alguns favoritismos e você consegue algumas medalhas por portas que são abertas. Né? Ele era um candidato à medalha, mas pelo que a gente viu na prova, tinha uns 5, 6 no mesmo nível. Era no detalhe. E essa é a medalha que ele foi lá e conquistou. Então, o skate, Celso, vai se firmando como um esporte que vai contribuir, né, para o Brasil se tornar, né, uma potência olímpica. O Brasil já é um país de tradição olímpica, é um país forte, mas não é uma potência olímpica. Quem sabe um dia... Quer ver a prova de que o Brasil tem muita tradição e que está caminhando para o que você falou? Maestro, é justamente o que a gente vê representado aqui com essa medalha de bronze na ginástica por equipe. Porque, como a gente falou há pouco sobre Rebeca, voltaremos a falar, é das modalidades mais nobres, por tudo, certo? Nas Olimpíadas. Pelo nível técnico,
pela dedicação que exige, por tudo, por tudo. E o Brasil ser bronze por equipe, pô, maestro, isso mostra justamente essa evolução, né, do país dentro da performance olímpica. E essa nota, do jeito que foi, com 15,100 de Rebeca, que eu acho que é uma nota que tende a ficar na memória das pessoas, aquele salto 15%, tipo aqueles elementos olímpicos, Balubê do Whey que refugou, eu sei lá, eu acho que esse 15% as pessoas vão lembrar, tipo, talvez não lembre a nota que ela tirou no solo para ser ouro, mas eu acho que esse 15,100 do salto, porque foi a primeira medalha do Brasil, medalha da ginástica do Brasil nessa Olimpíada, e na disputa você passa pelos 4 aparelhos, né? Solo, barras assimétricas, trave e salto. E cada prova dessa são 3, embora aqui tenha 5 ginastas, mas só apenas 3 entram e todas as notas são somadas, ou seja, ao todo 12 notas, e aí junta todas as notas, quem tiver mais, a maior pontuação. Nisso o Brasil estava em 5º lugar, já tinha tido 11 notas, faltava a última nota, a nota de Rebeca, ela tira esse 15,1%. A última rotação, né? E já está na última, e cada país vai fazendo suas rotações, e a rotação do Brasil, a última era o salto, e quando ela tira 15,100 no salto, aquilo ali fez o Brasil saltar para o bronze. E o que é que eu achei muito massa, além de ser assim, como a gente está falando da ginástica, que é o quão nobre é, nesse caso, você não, um fenômeno não adianta, não. Um fenômeno foi muito importante, tanto é que o fenômeno foi lá e tirou 15,100. Mas você precisa que todo time seja muito bom também. Porque você pode revelar um talento e aquele talento bastar para ser, enquanto aquele talento existir, ele conquistar todas as medalhas. E é o que vem sendo, de certa forma, com a Rebeca. Mas essa medalha de bronze mostra justamente que tem outro caminho. Essa medalha fez outras 4 ginastas serem medalhistas olímpicas. E com a participação delas sendo determinante. Então, eu gostei demais dessa medalha, porque ela multiplicou a base brasileira, a base histórica brasileira. Rebeca Andrade é a maior medalhista, mas Jade também é medalhista. Lohane é medalhista. Júlia é medalhista, Flavinha é medalhista. E isso faz, primeiro, que já tem ginástica, sempre é algo que se faz de muito novo nas escolas, mas em algum tempo é uma dedicação extrema, é muito claro, parece super-humanos aí, que para se manter nisso é uma dedicação completamente diferente. Mas olha, tanta gente, no caso, 5 mulheres conseguindo isso, acho que foi muito importante. E só para, de certa forma, eu acho que isso vale até para que a gente está vendo aqui na tela, até o judô por equipes, tá? Que a gente está vendo ali, fez 10 judocas ganharam a medalha. A vitória final lá de Rafaela, Celso. 10 judocas saíram com medalha. Eram 6 ali no titular, 6 no tatame, né? 3 homens e 3 mulheres, mas tem os reservas que estão inscritos como time de futebol, como time de vôlei. E no caso, o time mesmo são 10. A importância daquilo ali, aquela vitória, a vitória da ginástica fez 5 ginastas voltarem com medalha, e ali o judô fez 10 judocas voltarem com medalha. Em uma das provas mais legais de se acompanhar também nas assim Olimpíadas. Isso, na hora que Fred falou do skate, eu não quis interromper naquele momento, mas para mim para mim a mesma coisa do judô por equipe, que estreou também, curiosamente, em Tóquio. Embora o judô exista há muitos anos, não existia. Pode parecer até que a gente está falando uma coisa antiga, mas não existia esse campeonato por equipes, e eu achei fantástico a lógica como funciona. Inclusive, a tensão do sorteio, que se o sorteio for ruim, e no caso o sorteio do Brasil, infelizmente, foi bom. Para a França foi ótimo, né? Valendo ouro, botaram até de René para fazer a luta de desempate contra o Japão. E no Brasil foi Rafaela Silva, campeão olímpico em Rio de 2016, estava fazendo uma bela Olimpíada, foi lá e ganhou a medalha, e 10 brasileiros ganharam o judô. Então, assim como multiplica a ginástica, o quanto isso vai multiplicar com o judô? Cada um voltando para o seu estado, tipo, volta, quanto aquilo ali não aumenta. Muito bom, Cássio. Muitos judocas brasileiros medalhistas podem chegar, podem fazer torneio, serem professores, fazer quanto isso multiplica? São 10 caras voltando e passando para frente, assim. Então, essas 2 medalhas, ginástica por equipe e judô por equipe, para mim, assim, são das mais legais, pensando para frente, inclusive, do Brasil. É exatamente isso. Que significa Flavinha, Jade, Flavinha, Jade, os judocas vão para o evento em Goiânia. Estamos aqui com a medalhista olímpica, estamos aqui com o medalhista olímpico, sabe? Isso faz você multiplicar. E realmente é muito importante. E aí, Celso, dessa amarração que a gente está fazendo aqui, a de Larissa Pimenta é muito parecida com a de William, né? William, perfeito. É a escola de judô do Brasil, tá? Que a gente tinha nossas principais armas,
Rafaela, a gente tinha Mayra Aguiar, a gente tinha Beatriz, né? Entre as nossas grandes armas. Não se falava em Larissa e William, mas faz parte do mesmo time, da mesma escola. O judô, o sorteio da chave, a composição do ranking, ele é muito decisivo. Tá? Então, Mayra Aguiar, né, não teve, já começou enfrentando a melhor do mundo, a medalhista, a vencedora e fez uma luta duríssima, duríssima. Tá? Poderia aqui ter mais uma medalha, mas é isso. Entender o todo. No judô, mais ainda do que na ginástica. Porque na ginástica a gente tem a fora de série. No judô é time, meu amigo. E menos tradição de medalhas, né? Muito menos. Faz com que seja mais natural a gente perceber que um judoca ali que a gente não estava acompanhando tão de perto. Celso, brilhou. se em Los Angeles, quando saírem as listas, disserem assim, o Brasil não tem nenhum favorito a medalha no judô, não vai mudar nada. Todo mundo vai ver as lutas e a chance é alta. Ninguém vai olhar, nenhum brasileiro vai olhar achando que não tem chance. Exatamente. Exato. Perfeito. Celso, e antes da transição para os próximos medalhistas, estou vendo ali o Skate Park, eu queria só deixar registrado que nessa disputa Skate Street e Skate Park, eu gosto mais do parque, tá? Acho que um vai descendo aquela escadaria, que acho que o Fred gosta mais, mas esse Skate Park, que é o mais tradicional, inclusive, de onde, junto com aquele esse é muito massa também. Esse de acompanhar, para mim, é a mesma impressão. Parece que está há 30 anos na Olimpíada. Sem dúvida, muito legal mesmo. Vamos agora falar de outra medalha, que eu acho que, de certa forma, ela representa um pouco de frustração que se tinha, não apenas em torno da performance de Bia Ferreira, mas como boxe brasileiro de forma geral, né? Bia chegou com uma expectativa grande, e eu quero ressaltar aqui que ela ser medalhista olímpica é um enorme feito. É um feito excepcional. O que eu estou fazendo aqui é analisando uma modalidade de uma perspectiva diferente da que a gente analisou, por exemplo, a marcha. Porque no boxe, o Brasil tem uma tradição, certo? No boxe profissional, o Brasil tem uma tradição. No boxe olímpico, o Brasil também está construindo isso aí. E Bia, mais especificamente falando dela, é uma das maiores boxeadoras do mundo na categoria dela, inclusive profissionalmente. Ela é bicampeã mundial do boxe profissional. É a maior, né? A maior. No profissional é a maior. Exatamente. E ela vai, inclusive, se dedicar somente ao profissional. Por isso que eu falo que essa para sempre das Olimpíadas. Exatamente. Se despediu para sempre das Olimpíadas. E é por isso que eu trato, de certa forma, como uma medalha que ela tem também um pouco de decepção. Faço a ressalva mais uma vez para a gente não ser mal interpretado, de que é gigante. Não, tem muita decepção. Mas não dá para a gente tratar de outra forma, né? Não, é uma medalha que você já fez toda a construção da importância da medalha, e é óbvio que chegar numa semifinal, né, olímpica, agora, é lógico que é frustrante. E ela sabe disso. Até porque ela é daquelas atletas que gostam de dar entrevistas, né, puxando para cima, né, uma característica do boxe. Do boxe. Sobretudo geral, quando você vai profissional, você vai incorporando isso. Né? Ela falou que ia enfrentar a irlandesa, ia devolver a derrota na final de Tóquio, que chegou a vez dela, que aí não aconteceu nada disso. Né? A irlandesa fez uma luta muito boa, tá? E Bia não perdia uma luta há 2 anos. Nem no profissional, nem no olímpico. Então, é claro que é frustrante. Muito mais o boxe do que Bia, tá? Bia, queira ou não, pegou o favoritismo dela e levou ao máximo, que é perder para campeã. O cruzamento colocou na semi, senão ela teria sido prata de novo. Que já tinha eliminado ela também em Tóquio, né? Isso, né? Venceu a final. Então, assim, ela teria sido prata de novo. Exato. Mas conseguiu ir de novo até a irlandesa. Agora, o boxe, para mim, é a modalidade em que eu esperava uma maior evolução, e daqui a pouco eu vou até voltar nesse assunto, né, dentro do programa, e que deixou, para mim, uma lacuna aí de medalhas, tá, Celso?
Perfeito. Maestro, o atletismo, ainda que a marcha ela esteja dentro do guarda-chuva do atletismo nas Olimpíadas, mas falando especificamente do atletismo ali que acontece dentro do estádio olímpico, né, dentro da pista, tivemos a participação também de mais uma participação de Pio, né, Alisson Santos, nos 400 com barreiras, uma prova também bastante nobre, onde ele confirmou a expectativa que se tinha sobre si, inclusive, mais ou menos, de buscar esse bronze, né? Segundo bronze que ele consegue nessa prova, que tem sido bronze em Tóquio, repete agora, o que levantou assim a dúvida sobre o resultado de Pio foi a semifinal. Mas, no fim das contas, a final, os três, que ficou com o ouro, prata e bronze, eles estavam bem acima do quarto colocado, dos demais concorrentes. Havia uma distância ali entre ser pódio e ser perseguidor. Assim, é muito maior do que de outras provas. Mas na semifinal, ele foi logo na primeira semifinal, e o formato era os dois primeiros colocados classificavam, e eram 3 semifinais, né? Ou seja, 2, 2, 6, e mais os 2 melhores tempos. E ele acabou indo mal, ficou em terceiro lugar, e com uma projeção de que outros... Ele teria que ser um dos 2 melhores tempos de outras 2 semifinais pela frente, ou seja, tinha muita gente para concorrer ainda. No fim das contas, deu e ele ainda acabou passando, e aí juntando todo mundo, independentemente da colocação, mas por tempo, ele teve o 4º melhor tempo da semifinal. Mas deixou uma apreensão que não existia, mas na final, na hora do vamos ver, ele acabou garantindo uma medalha que fez, em alguns casos, ficou um triz. Nesse caso, a medalha fez total justiça ao ciclo olímpico dele. Assim, ele chegou como cotado à medalha, teve todos os resultados para isso, já era medalhista olímpico, e numa prova muito bem disputada, contra 2 concorrentes que estão lá batalhando com ele há bastante tempo, se revezando no pódio. Pio é um dos brasileiros que foram com cartaz e lá conseguiram, de forma bem precisa, justificar esse cartaz. E eu diria até que o saldo aí nessa Olimpíada, desses 3 favoritos, é que o norueguês estava acima. Tá? Pio poderia ter sido prata, talvez um toquezinho na última barreira tenha impedido a prata de Pio. Tá? Isso. Mas o norueguês tem que bater palma, né? Voou nessa Olimpíada, chegou voando, chegou no auge, né? Pio não conseguiu chegar no seu melhor momento, mas é aquilo que Cássio falou. Ele está entre os 3 do mundo, muito acima do 4º, e isso foi comprovado na prova. Outra modalidade que também, de certa forma, traz uma tradição do Brasil nas modalidades de lutas como um todo, é o bronze de Netinho, paraibano Netinho, no taekwondo, né? Uma modalidade que também, né, atrai um interesse do público e que também deixa a gente ali ansioso. Você vai aprendendo ali o que vale, o que não vale, onde vale o golpe, onde vale o toque. E Netinho fez uma grande Olimpíada, um grande ciclo ali no taekwondo, trazendo uma dessas medalhas que aquece o coração da gente. Pô, velho, esse aí eu não estava esperando, trouxe gigante ali e tal. E na reta final, né, das Olimpíadas. Então, queria que você mais trouxesse também a sua visão sobre a medalha de Netinho no taekwondo. Terceira medalha do taekwondo, cuja primeira foi em 2008. Aí, parecia, até 2008, ganhar uma medalha de taekwondo parecia algo assim surreal para o Brasil. Assim. Porque já existia, mas se eu olhava ali, o Brasil não chegava nem muito perto, aí lá, aí consegue, aí depois ganhou outra, aí depois bateu o 4º lugar aqui, ali, disputando medalha, e dessa vez veio essa, com o paraibano Netinho, ou seja, uma medalha individual Paraíba não tinha, raro, e conseguiu um feito raro, e coloca essa medalha, é importante, além do fator surpresa que foi, já que ele não era cotado, quem era cotado era Juma, que acabou caindo na primeira rodada, mas mantém o taekwondo ali naquele cenário de, aqui é uma fonte de medalhas. O Brasil tá indo pouco nessa fonte, mas já começa a ser uma disputa que, por muitas vezes, aqui, vou até perguntar a vocês dois, até antes de 2008, ali passando, vocês chegaram a passar a Olimpíada sem que vocês tivessem dado conta que o taekwondo já existia?
Totalmente. Totalmente. Assim, de tipo, teve a prova de taekwondo e você, pô, e aí, no Brasil não estava nisso não, aconteceu lá. Não, assim, totalmente. Como sempre foi pra gente a luta olímpica. E esse exato. ano começamos a ver Eu acho que a luta olímpica sinais ainda de é um luta pouco, olímpica. mas o taekwondo, por exemplo, Fred, eu já fui lá na programação para ver a hora que os brasileiros iam lutar, para acompanhar. Total. Tá O entendendo? taekwondo, é o que eu falei, o que eu eu tô acho falando é que o o seguinte, taekwondo Cássio, já faz esse a efeito. luta olímpica começou, o processo que o taekwondo começou há 16 Isso. anos. Que começou a dar resultado há 16 anos, né? Assim, Isso, exatamente. Mas começou a ter algum interesse. A luta isso. olímpica não trouxe a medalha, mas nos colocou lutando pela medalha. E hoje em nesse dia, caso, essa medalha foi muito importante. é muito mais fácil acompanhar. Então hoje a gente tem acesso a dizer, ó, tem uma que se ganhar mais 2 lutas vai chegar, se ganhar mais uma luta vai chegar. Antigamente a gente não assistia essas lutas. Inclusive até de entender o regulamento, que a Olimpíada tem disso, os regulamentos são diferentes. O do judô, quando você perde, se você não for na primeira rodada, você está fora. Mas se você ficar aí na segunda rodada, você pode disputar repescagem. No taekwondo, não interessa a rodada que você cai. Interessa se quem ganhou de você for finalista. Essa é a conta para você e para a repescagem. Independente de você ter caído na primeira fase, nas oitavas, nas quartas, na semifinal, naturalmente, você vai disputar o terceiro lugar, mas as fases anteriores é isso. Então, no caso de Netinho, e Juma caiu, por exemplo, Juma caiu na luta, na primeira luta, e a adversária dela caiu logo na luta seguinte, então ela não teve nem direito à repescagem. Netinho teve. E aí é muito curioso isso, né? Ou seja, cada arte marcial tem o seu critério, você tem que torcer para o seu algoz, mas o algoz de Netinho conseguiu avançar até a final e isso abriu o caminho para ele ganhar campeão, 2 lutas. Né? Foi campeão, né? E abriu o caminho para que ele ganhasse 2 lutas e faturasse esse bronze. Perfeito. Fred, vamos falar também agora do vôlei feminino, outra tradição no Brasil, uma modalidade onde o país é uma potência, e mesmo que a gente viva ciclos, né, é importante o Brasil conseguir se manter aí entre as principais seleções do mundo em relação a conquistas, né? Força motriz, Celso, do esporte brasileiro, né, o voleibol. Numa transição geracional no vôlei feminino, mas numa transição que foi organizada, que foi bem feita. O Brasil não brilhou nesse ciclo, mas o Brasil chegou muito forte na Olimpíada. A sensação que tem, Celso, é que chegamos a jogar o melhor voleibol da Olimpíada. Chegamos a jogar. Mas o Brasil não conseguiu ali, num jogo muito duro contra os Estados Unidos, o Brasil acabou tendo problemas que não haviam aparecido. E aí você não tinha as soluções, né? Você teve uma queda de rendimento, assim, de algumas jogadoras que estavam voando absolutas na Olimpíada. A levantadora Roberta fez uma grande Olimpíada, não foi tão bem na semifinal. Gabi, que é a grande jogadora desse momento, também não fez uma semifinal no nível que poderia. E detalhe, o Brasil suporta que elas não façam isso. Mas a gente não tinha vivido na Olimpíada, não tinha nem perdido 7. Tá? Então, foi uma derrota muito doída para os Estados Unidos, mas eu achei ótima a forma com que o Brasil encarou o terceiro lugar, porque ganhar o bronze, sabe, Celso, você muda completamente qualquer conotação que alguém possa dar de crise, de má fase, de fracasso. Não, é um jogo perdido no 3-2 e depois foi lá e ganhou a medalha de bronze, vencendo a atual campeã da Liga Mundial, mantendo o voleibol, seja feminino, seja masculino, no pódio, tá? E deixando o ciclo muito tranquilo, tá? E confiante para Los Angeles. Assim, o Brasil vai chegar muito forte novamente no vôlei feminino, a gente já sabe disso. Tá? Mesmo que tivesse dado tudo errado, a gente teria fé que chegaria, como no masculino. A gente continua achando que o masculino vai chegar muito forte em Los Angeles. Mas o feminino é uma certeza. A gente vai estar possivelmente disputando de novo uma medalha, seja a medalha de ouro, seja a medalha de bronze. Bom, então vamos analisar aqui, Fred, no nosso próximo quadro, a evolução das medalhas do Brasil desde a primeira até aqui. Celso, como a gente até tinha falado na introdução, quando a gente fez a nossa primeira geral do que foi essa Olimpíada, o Brasil manteve um padrão. E esse gráfico mostra o padrão.
Foram 19 no Rio, 21 em Tóquio, 20 em Paris. Claro que lá no fundo, você espera que o Brasil vá para 24 e depois na próxima Olimpíada vá para 27, mas não é assim que acontece. Precisa combinar com o resto do mundo, né? Então, eu acho que o Brasil fez sim uma Olimpíada dentro do padrão, o gráfico mostra isso, e percebam que dentro do gráfico de medalhas, a gente tem um gráfico de ouro, tá? Dentro dessas medalhas. E aí sim, depois de repetir 2 vezes 7 ouros, ficamos com a sensação de que poderíamos mais em relação ao ouro. Mas eu acho que dentro da evolução da medalha, tudo está no lugar. Não sei se Cássio traz uma outra visão aí para esse quadro. Na questão dos ouros, para mim pesou a falta de resultados dos esportes coletivos, né? Assim, não teve ouro no vôlei, não teve ouro no futebol, o futebol masculino nem viajou, e assim, é algo que vinha acontecendo, né? Em alguns casos, até, por exemplo, no Rio 2016, futebol masculino e vôlei masculino ganharam medalha de ouro, por exemplo. Em Tóquio, o futebol masculino também ganhou ouro, então, assim, são modalidades que já vinham, porque tem um enorme peso dentro do time Brasil, mas que dessa vez não colocaram. O único ouro coletivo é uma dupla de vôlei de praia, mas assim, dos esportes do grupo 3, né, da medalha do Copa, de 6 a partir de 7 atletas, ou seja, times com 6, 7 atletas dentro do elenco, juntando titulares e reservas, assim, o Brasil faltou isso. E só para contextualizar o gráfico que a gente está vendo aqui, o Brasil não zerou, não, tá? Nas primeiras Olimpíadas, o Brasil não participou. As Olimpíadas existiam, mas o Brasil aqui não disputava. O Brasil, ele inicia a sua participação ali em Antuérpia, na Bélgica, em 1920, e já ganha 3 medalhas, todas elas no tiro. Ouro, prata e bronze. Aí vai disputando, vai passando zerado e vai tendo essa sequência de medalhas, ou seja, oscilando de 0 a 8 até Atlanta. Atlanta, para mim, é sempre um marco. Assim, na verdade, o marco é Barcelona. Que embora as medalhas sejam marcantes, a prata de Gustavo Borges, o ouro do vôlei masculino, o ouro de Rogério Sampaio, mas depois de ter tido 8 medalhas em Los Angeles, mas teve boicote, ou seja, um grande bloco não participou, tudo bem. Aí depois na Olimpíada, tudo bem se você concordar com isso, naturalmente, mas vem na Olimpíada seguinte, já, entre aspas, unificada, 88, em Seul, mas já foram 6 medalhas. E de cair de 6. Ou seja, naquele momento, como tinha tido 8 Brasil, tinha sido o maior resultado do Brasil até então, tinha sido 8. Mas aí tem essa ressalva. Depois vai para 6, aí falou, o Brasil atingiu um patamar. Mas aí veio o Barcelona e foi muito frustrante uma delegação ter tido apenas 3 medalhas no país do tamanho do Brasil, com o potencial que o Brasil tinha. E vem Atlanta com essa transformação e depois, então, tem a política pública, né, de incentivo às confederações, a gente pode falar um pouco mais para frente disso, milhões de reais que a gente está dizendo aqui, Bolsa Atleta, disputar mais competições, trazer profissionais estrangeiros para melhorar. E isso faz equipamento, com que... né? Importação equipamentos, de equipamento, profissionais, calendário, tudo isso acabou melhorando bastante. E eu entendo quando o Fred fala ali a partir de Pequim, porque o patamar está muito claro, né? Entre 17 e 21, as medalhas são muito próximas. É porque, na verdade, Atenas, com as suas 10 medalhas, embora tenha sido 5 de ouro, ela destoa um pouquinho, que ela cai um pouco o nível, mas eu particularmente, eu vou desde Atlanta, que são 2 dígitos. O Brasil nunca tinha tido 2 dígitos e nunca mais baixou, e não dá qualquer sinal de que isso vai voltar a acontecer. E no dia que acontecer, vai ser... Se o Brasil teve 9 medalhas, será um fiasco absoluto, se o Brasil um dia voltar ao padrão de um dígito, porque... E até Atlanta, isso era uma meta. Era uma meta. Hoje, aí depois a meta passou a ser ter seu top 10 e era um devaneio. Hoje já não é devaneio. Em algum momento, ter 10 medalhas era um devaneio. Como é que o time vai ter 10 medalhas só tem 3? Se ganhou 3 em Barcelona, como é que vai ter 10? Era um devaneio. Aí consegue. Aí hoje, aí a meta passou a ser top 10, seja lá o que for. Ou top 10 via ouro, ou top 10 via total. O que vier primeiro, acho que o Brasil aceita. Mas nesse momento também era um devaneio. E agora acho que já não é mais. Eu acho que a médio prazo, talvez Los Angeles, talvez seja no curto prazo ainda, mas a médio prazo, talvez o Brasil venha... No total de medalhas, o Brasil está muito próximo. Está ali, está se aproximando. Perfeito. Vamos entender um pouco melhor, né,
o que representa a campanha do time Brasil em Paris a partir desse quadro aqui. Porque o que a gente pôde ver, inclusive, na linha do tempo do quadro anterior, é que para que um país ele alcance uma performance como a que o Brasil teve nas últimas 3 Olimpíadas, nos últimos 3 ciclos olímpicos, é importante você ter um ciclo também de investimentos, uma progressão de investimentos. E quando você investe na modalidade, aumenta a possibilidade, Fred, de você extrair um diamante, de você extrair uma joia. Porque o investimento público, certo, na política de esportes ali, ele tem uma série de funções. Tá? Vou falar só da parte das Olimpíadas, esquecer a parte social. Só das Olimpíadas, importante que o Brasil vá tendo representatividade, vá melhorando a sua performance, vá conseguindo competir, vá pegando finais. Nisso que você vai trazendo uma medalha de prata ali, uma medalha de bronze ali e tal, de repente você faz com que o interesse de um diamante que está ali prestes a ser lapidado, ele entre em sintonia com a possibilidade de praticar determinada modalidade. E aí a gente tem Rebeca Andrade representando toda a trajetória do Brasil na ginástica, né? Desde os anos, sei lá, 70, 80 ali, até chegar no que a gente acabou de passar, com uma medalha por equipe, que representa justamente que o Brasil tem um time capaz de brigar por pódio nas Olimpíadas e uma das modalidades mais tradicionais dos Jogos. Mas, para além disso, Fred, o Brasil tem uma super atleta, daquelas que a gente via ali, pô, Michael Phelps, o cara conseguiu não sei quantas medalhas, tal. Ted Riner, um gigante, conseguiu 5 ouros olímpicos. E o Brasil tem uma super atleta para chamar de sua, né, Fred? É isso, Celso. Eu acho que a ginástica, ela representa todo esse ciclo, como você falou, de evolução, de capacidade de você construir uma cultura esportiva, seja social, seja de alto rendimento no país. E a gente viu, a nossa geração viu essa ginástica ser construída. Como a gente fala, né, de Daniela Hipólito, que gerou Dayana, que gerou Rebeca. E aí você no meio tem Jade, você tem, né, o próprio Diego Hipólito, você tem Zanetti, você tem uma construção que leva a trazer um diamante, a encontrar um diamante. Porque Zanetti é espetacular, ouro nas argolas. Mas o Brasil desenvolveu um atleta que o país nunca teve. Tá? Você citou Phelps, e aí também é o ápice, né? Mas é comum em todas as Olimpíadas, nessa inclusive, tá? Por exemplo, Rebeca, o desempenho individual dela é o 14º de um atleta. Existiram 13 atletas que conquistaram um desempenho individual em todas as modalidades superior ao de Rebeca. Ou com mais ouros, isso naquela conta do ouro, né? Do ouro valer mais. Seja com mais ouro, seja com mais medalhas, quase todos vêm da natação, né? A natação é a modalidade que permite... o francês saiu com 4 ouros e uma prata. Um cara que sozinho vale um país, ou vale muito mais do que um país. E Rebeca se tornou essa atleta. Rebeca sozinha trouxe 3 medalhas e foi absolutamente decisiva para a 4ª medalha da ginástica. Absolutamente decisiva. Na verdade, sem ela não existiria. Então, Rebeca trouxe 4 medalhas para o país. Trouxe 2 na Olimpíada passada. E agora, quando a gente for daqui a 4 anos, claro que tem toda uma condição física para ser observada, a gente vai com perspectiva de que venha, já comece disso. Você já começa ali com a perspectiva de 3 medalhas, pelo menos, né? Então, assim, você construir um superatleta é algo que a nossa geração, de fato, nunca viu e que eu não sei se a gente veria, porque o Brasil não tinha, sobretudo, uma cultura nos esportes que permitem isso. O Brasil é muito, muito básico no atletismo, né? É um esporte que até popular, de alguma forma, já foi mais dentro do Brasil, mas de resultados nunca foi muito diferente do que a gente teve
esse ano. Sempre foi um atletismo. Tinha mais finais, tinha mais expectativa, mas em relação à medalha, nunca foi muito diferente. A gente nunca chegou nem perto de ter alguém no atletismo que a gente pensasse em trazer 3, 4 medalhas. Na natação também não, tá? E é isso, Celso. A ginástica ensina um caminho desde construir uma base para que você seja campeão por equipe até encontrar um diamante, tá? E de fato, Rebeca é um diamante e é uma super atleta. Fred, dando sequência ao que você disse em relação a Rebeca Andrade, os Jogos Olímpicos de 2024 tiveram cerca de 10.500 atletas, certo? De todos os países do mundo, federados ao COI. Alguns países ainda lutam para ser países, mas têm o direito de disputar as Olimpíadas. Desses 10.500 atletas, 2.016 ganharam medalha, juntando provas individuais, provas coletivas. Aí você vai filtrando. Desses 2016, 1.822 saíram com uma medalha. 155 saíram com 2 medalhas. 24 saíram com 3 medalhas. Apenas 15 ganharam a partir de 4 medalhas. E aí, no caso, foram 9 com 4 medalhas, 5 com 5 medalhas e um atleta com 6 medalhas. Isso dá um levantamento muito legal do Mr. Chip. 15 de 10.500 conseguiram 4 medalhas. Então, assim, é muito óbvio que ganhar 4 medalhas olímpicas é um feito enorme. E como também como também já tinha sido o de Isaquias, tá? Em 2016, quando saiu com 3. Mas Rebeca sai com 4 e uma delas um ouro. Assim. Então, ela foi no funil. A expressão superatleta, nesse caso, cabe. Nesse caso, cabe. E ela sai com ouro porque ela disputou com uma outra superatleta ao quadrado. Exatamente. Porque a impressão é que, se não existe Simone Biles, Rebeca tinha arrastado assim tudo assim de forma brutal. Seriam 3 ouros e um bronze. O bronze por equipes e 3 ouros. Ainda poderia ter uma... Ela ainda chegou muito perto, né, Cássio? Da medalha na trave que não veio, né? Não, então ainda poderia... E ainda teria da trave, ainda teria da trave. Muita. Mas querendo ou não, a ausência de Simone Biles ali não faria diferença, porque Simone Biles também não ganhou medalha, né? Por isso que eu não citei. Assim, no caso... Sim, mas assim, é porque foi uma questão que... Arbitragem, tudo. Então ela ainda chegou muito ali... Mas o meu ponto é, não existe Simone Biles. Se não existe Simone Biles, que é tida como um fenômeno dentro do próprio Estados Unidos, que é uma força enorme na ginástica, Rebeca teria sido assim... teria sido um absurdo em termos de desempenho, como já foi. Então, nesse caso, é sim uma superatleta que atravessou um funil enorme na Olimpíada para ter o resultado que tem e que deixa a esperança para que em 2024 ela aumente esse resultado, porque ela tinha um ouro e uma prata de Tóquio, né, que para que Los Angeles, em 2028, melhor dizendo, para que de repente ela aumente mais ainda esse cenário de hoje 6 medalhas olímpicas, coisa que só europeu conseguia. Alguns fundistas quenianos que perguntaram a Isaquias, né, se ele segue na disputa com Rebeca para ser maior medalhista do Brasil. Ele disse: meu amigo, veja só, ela está ao lado de Pelé. Eu agora só tô querendo as minhas mesmo. Ela não tem como competir, não. O lugar de Rebeca aí vai ser o prazer de ter acompanhado essas 2 Olimpíadas, a expectativa de poder acompanhar a próxima e depois celebrar ter tido a sorte de ter a honra sido contemporâneo desses jogos. Não é aquele caso que você nasce e o fenômeno foi 30 anos de você vê todos os vídeos, mas eu queria ter visto aquilo ao vivo, sabe? Pelé, por exemplo, da gente. A gente não queria ter visto Pelé ao vivo. A gente vê todos os vídeos, sabe? A gente vê todos os vídeos, tem todas as informações e aceita, assimila Pelé como o maior da história. A gente só não teve prazer de ver ao vivo. Nesse caso, a gente está tendo. Pois é. Bom, vamos seguir aqui, tá, com o nosso programa. E agora a gente vai analisar um quadro interessante, que é justamente da distribuição das medalhas do Brasil, Fred. Uma derivação do que Cássio acabou de trazer, né, em relação ao recorte geral. Dentro do recorte nacional, o Brasil teve 61 atletas que voltaram para o país com uma medalha. Tá? Isso significa 22% da delegação.
Que é um número muito próximo, né? Até o que Cássio trouxe ali em relação ao recorte do planeta, né? Que 10.500 atletas, 2.000 e poucos receberam medalhas, é um recorte muito próximo ali dos 22%. E o outro gráfico que a gente tem é aquilo que Fred, a gente... eita, Fred, antes de você de pular para esse gráfico, para a turma ter noção desse percentual aí, comparar com outros países, o percentual do Brasil não é tão distante não, tá? Assim, quem teve os Estados Unidos, por exemplo, foram 255 atletas de uma delegação com 619. Os Estados Unidos teve um aproveitamento de 41%. É bastante, mas é muita gente. Forte, é. Segundo lugar, China, 33%. Assim, para delegações, por exemplo, quem teve melhor percentual foi a Coreia do Norte, 50%. Agora, 7 e 14. Então, assim... Mas vai sniper, né? 7 e 14. Mas, assim, dessas delegações com centenas de atletas, assim, o que o Brasil fez é considerável. A China, 33%, 131 de 398, cidade de Mr. Chip também. A Holanda, 37%, 107 de 289. A Grã-Bretanha, 38%, 131 de 342. E aí você vai justamente para os países menores. Aí, Granada, 2 de 6, 33%. É assim, mas assim, por isso que eu estou falando. Considerando esses que tem mais de uma centena, ter tido 22% com a delegação de quase 300 atletas é um ótimo número. Sim, sim, sim. E outro ponto, Cássio, que é aquilo que a gente já vem permeando aqui, a gente vai detalhar a partir de agora mais, e temos outras telas que mostram o quanto às vezes você se prender ao o ouro, tá? Ah, o Brasil ficou atrás do Quênia, tá? Que teve 4 ouros, 5 ouros, 4 ouros, eu acho, o Quênia. Todos no atletismo, 5 medalhas, todas no atletismo. A Olimpíada se resume a provas de fundo para o Quênia. Eu não estou cobrando mais do Quênia, não, tá? A gente imagina a dificuldade de investimento esportivo no Quênia. Eu só estou pontuando que um país como o Quênia, na verdade, não está à frente do Brasil em desenvolvimento esportivo, como alguns querem sugerir. Ele é absurdamente especialista em uma prova. E é claro que o Brasil tem um potencial esportivo muito maior, de resultados também. Tá? O Brasil conseguiu medalhar em 11 modalidades. 11 modalidades. Tá? É um número extremamente relevante. Extremamente relevante. O Brasil medalhou na ginástica, no judô, no surf, no atletismo, no skate, no vôlei de praia, no vôlei indoor, no futebol, na canoagem de velocidade, no boxe e no taekwondo. Sabe quantos países tiveram mais modalidades que o Brasil? Quantos? Só 11. Exato. Assim, são poucos países. 11. Veja, do mundo inteiro, só 11 países tiveram mais modalidades com pódio nessa edição do que o Brasil. Então, pensando, a gente sempre está fazendo esse vídeo, é o balanço de 24, e sempre enxergando cenários mais para frente. Vai ter até um vídeo sobre isso, mas enxergando cenários mais para frente. É muito melhor ter esse quadro sortido, que é o que vem se desenhando. Sobretudo, que a cada Cássio, Olimpíada tem uma modalidade nova, ou quase sempre tem uma modalidade nova com pódio. É isso que vai fazer o Brasil ser realmente um país digno de brigar pelo top 10. E semear, né? Jogar sementes em vários campos, em várias frentes, porque é assim que se faz. Claro que a gente pode até discutir mais isso até no programa sobre Los Angeles 2028. Claro que talvez um dos pontos falhos do Brasil na construção de ser uma potência olímpica é não ser dominante em nenhuma modalidade. O Brasil não tem aquela modalidade que a turma diz, ali só dá Brasil. A gente achou que o vôlei de praia seria, mas nem no começo foi. Né? O vôlei de praia era a nossa esperança. Né? O surf, o Brasil está no primeiro bloco, mas tem adversários muito fortes do mesmo padrão. Então, o Brasil não é dominante. Não é, mas
tem algumas modalidades onde se caminha para isso, onde está mais perto do que longe. Precisa muito delas. Precisa muito delas. Porque uma potência se faz muito disso. O número de medalhas que os Estados Unidos ganham no atletismo difere dos Estados Unidos da China no quadro de medalhas. Agora, a China domina modalidades inteiras também. A Coreia do Sul domina o tiro com arco. O Uzbequistão domina o boxe. São 5 ouros no boxe. 5 ouros no boxe. Tá? E o boxe nem é um esporte que tem uma distribuição de ouro tão grande. Tá? Eu acho que são 14. A gente vai ver isso em outro programa. O Brasil não tem aquele esporte para dizer, aqui não. Aqui o Brasil vai levar sempre, de 10 medalhas que o esporte vai oferecer, o Brasil vai levar 6 ouros, vai levar 5 ouros, vai levar 7. O Brasil não tem. Tá? E talvez de enxergar e desenvolver uma possibilidade, e o taekwondo pode ser uma delas em breve. O próprio boxe eu acho que está aberto para o Brasil tentar ser algo mais, talvez não dominante, mas passar a ter um desempenho mais próximo do que o judô tem. Então, o judô é mais difícil, o Brasil conseguiu, mas aí é um trabalho de décadas e décadas. Talvez isso falte ao Brasil, porque a nossa característica é semear, é espalhar possibilidades, e também é muito interessante, porque você aí vai na compensação de quando uma modalidade não vem e outra aparece. Tá? E a gente vai debater muito isso no programa que a gente vai trazer, né, sobre Los Angeles. Você já pode conferir aí no seu feed, porque se você está vendo aqui, possivelmente o programa já está disponível. E aí, Celso, a gente vem para um quadro que a gente já passou hoje, e aqui só para amarrar ele, a gente já passou quando a gente comentou as medalhas do judô, e eu acabei de citar o judô, né? Que é o esporte que mais trouxe medalhas para o Brasil na história, e que fez isso novamente em Paris, né? Dessa vez ao lado da ginástica. Mas a ginástica, como a gente já falou N vezes nesse programa, a partir de uma fora de série, de uma super atleta. O judô na raça, no time, na escola, na tradição. Pegada. 4 medalhas em Paris, 28 medalhas na história, tá, Celso? Presente. Desde quando, Cássio? O Cássio tem esse número? 1984. Exatamente. São 11 edições. Por isso que eu estava falando que o Brasil está mais perto que longe. Talvez não precise dominar, mas o Brasil ele consegue ali colher muitas modalidades com muita força. O judô é uma delas. São 11 edições seguidas com pódio. Essa agora... o Brasil ainda não ganhou 2 ouros na edição, né, mas ganhou foi o recorde de medalhas e por peso de medalha. Né? Foram 4 medalhas. E comparando com as 4 de Londres, quando também, assim, agora teve um peso maior, que foi um ouro, uma prata e 2 bronzes. Ou seja, igualou o total e superou no peso. E se for pelo número de gente medalhada, aí é incomparável, que a gente, como já foi dito aqui, um dos bronzes do Brasil foi por equipes, o que fez com que 10 judocas tivessem sido premiados. E isso... como a gente já debateu, é muito importante. Tá aí o pódio, inclusive. Eu achei uma das coisas mais importantes para o Brasil, esse pódio com tanto judoca aí recebendo medalha. Muito importante. O judô, Celso, ele distribui 15 conjuntos de medalhas, né? 15 ouros. E, obviamente, 15 pratas e 15 bronzes. O Brasil, ele, em número de medalhas, foi o 4º colocado. Em número de medalhas. Ficando atrás da França com 10, do Japão com 8 e da Coreia do Sul com 5. Em peso da medalha, valendo ouro, né, como principal, o Brasil foi o 5º, ficando atrás do Japão, da França, do Azerbaijão e da Geórgia. Claramente, você tem a França e o Japão com 10 medalhas um, 8 medalhas outro. Mas o judô, você percebe que de 15 ouros, 11 países conseguiram. Tá? Então, assim, esse ouro no judô, ele é muito distribuído. O Japão e a França são as escolas principais. Eu diria até que o Brasil é a terceira escola. O Brasil é a terceira escola. Você tem um desempenho do Azerbaijão potencialmente ali, ou da Coreia do Sul aqui, mas historicamente nós somos
Inclusive, fomos o terceiro lugar por equipe, não por acaso, né? Não por acaso, o Brasil teve esse terceiro lugar. Mas não é possível o Brasil dizer, vamos virar o país dominante do judô. Não existe o país dominante do judô. O Brasil já está muito bem no judô e tem que criar raízes. Detalhe, eu acho que o Brasil vem melhor em Los Angeles. Justamente por a questão transicional. O Brasil medalhou com atletas jovens. Tá? A própria Beatriz é jovem, tá? O William, Larissa, são atletas jovens. E a gente viu outros que, Rafael, que perdeu a medalha por um detalhe. Então, Celso, o judô muito forte. A gente tem aqui na tela outras modalidades, né, o ranking, mas a gente vai ter um programa sobre isso, tá? Então você está aí vendo na tela, pode procurar aqui no canal do Game Arena e do 45 Minutos, a gente tem um programa com os 10 esportes que mais trouxeram medalhas para o Brasil e aí a gente aprofunda esse tema. Ou então agora a gente vai trazer, maestro, uma estatística também interessante, né? Porque, de certa forma, a gente quebrou uma sequência boa que o Brasil vinha acumulando aí, né? Que é de sempre trazer uma medalha nova, numa modalidade nova. Dessa vez a gente não conseguiu, apesar de ter sido por pouco, né? Passou desde 2008, foi ali, 2008 teve o Taekwondo e a última em Tóquio tinha sido tênis. Até super tênis, assim, mas o Brasil nunca tinha tido, foi a dupla feminina que conquistou o bronze. Dessa vez fica a discussão se a marcha atlética é atletismo, mas eu nunca tinha vencido na marcha atlética, ela não é dentro do estádio olímpico. A foto está ali por isso, né? Oficialmente o Brasil não trouxe uma modalidade nova, mas assim, na prática, eu considero quase que trouxe. Mas eu considero não, eu queria dizer assim, não é fora do estádio, mas a maratona também não é dentro do estádio olímpico e não se ninguém fica dizendo que não é atletismo. E o nome é marcha atlética, ainda tem até um ponto forte aí para essa discussão. Eu acho que é mais assim, é uma prova nova que rendeu medalha, mas não é uma modalidade nova. Mas, de qualquer forma, o Brasil ficou perto. A luta olímpica chegou a disputar o bronze com Júlia Penalber, mas ela ficou perto assim na prova, né? Na luta ali. Né? Se vencesse uma luta, era bronze. Só que a luta, infelizmente, ela passou totalmente muito longe de qualquer oportunidade. A chinesa extremamente dominante na luta, acabou rapidamente. Já no tênis de mesa, aí sim ficou perto, né? O Caldeirão chegou na semifinal do chaveamento, onde o grande favorito chinês já tinha sido eliminado, abrindo a possibilidade. Só que o algoz do chinês, o sueco, foi o adversário do brasileiro na semifinal e venceu por 4-1 e com o primeiro set bem traumático, né? Que estava 10-4, o set acaba, no tênis de mesa chama até de game, né? Mas o tênis é 7, mas o game acaba em 11, 10-4, qualquer bola é ponto, ou seja, não tem isso de vantagem, e não conseguiu fechar esse game, e aí eu acho que se perdeu completamente. E depois acabou o quarto lugar, o terceiro lugar foi contra o francês, que tinha um bom desempenho também, jogando em casa, mas de toda forma, a performance de o Caldeirão até ali, a de Penalber na luta olímpica, assim, foram dois cenários. Tem até ainda o Bala Louca, que está ali com a bicicleta ali, que também ficou perto da medalha. Significa que o Brasil não quebrou agora esse pódio, mas continua ali. É um dado que a gente falou lá no começo desse vídeo, que era o seguinte: 58 provas, foram 329 provas. Em 58 de inúmeras modalidades, o Brasil esteve entre os 8 melhores. Ou seja, se você está entre os 8 melhores, você está muito perto ali de ser de estar no pódio. Então, assim, não teve dessa vez, mas teve um volume muito bom de disputas finais em relação a outras modalidades que não tem tanto histórico olímpico no Brasil. E aí, Celso, a gente traz esse quadro aqui, que é um em si. Um ouro a mais. O Brasil, o peso do ouro, né, Fred? É o peso do ouro. Um ouro a mais, o Brasil saltaria da 20ª para a 16ª posição, ultrapassando Irlanda, Noruega, Quênia e Suécia, tá? Países que tiveram muito menos medalhas do que o Brasil, que tiveram medalhas muito concentradas. O Brasil ficaria ali muito próximo da Espanha, que eu acho que talvez hoje seja o melhor parâmetro. Assim, quem é o adversário do Brasil na Olimpíada?
para mim, nessa Olimpíada foi a Espanha. Porque a Espanha tem um pouco da nossa característica de estar disputando tudo. Tem espanhol disputando tudo. E o Brasil foi muito próximo do desempenho de um país que já esteve muito longe da nossa realidade. O Brasil teve 2 medalhas a mais que a Espanha, tá? E 2 ouros a menos. Fica equilibrado, acabou ficou distante, um foi 15º, outro foi 20º, mas é só para mostrar que o quanto a gente chegou muito perto. Tá? O quanto a gente chegou muito perto. Hungria também tem um desenho muito parecido, só que as modalidades são mais concentradas. E ali em cima, justamente o exemplo do Uzbequistão, que todas as medalhas, todas, são na luta. Seja boxe, seja taekwondo, seja só assim. o wrestling, só na luta. Né? Então, é um país... A turma lá trabalha com defesa pessoal. Exatamente. Muito concentrado. Não dá, ninguém aqui trocaria. Você trocaria. O Brasil seria o 13º no quadro, abre aspas, tradicional de medalhas, mas só teria medalhas num segmento. Ninguém aqui trocaria. Tá? Então é desenvolver para que a gente vá no nosso perfil. Se não tem um esporte, um segmento que a gente domina completamente, nós somos o país dos esportes coletivos, ou éramos, e agora a gente começa a ter algumas outras frentes, que a gente vá realmente multiplicando. Né? Que aquele quadro anterior, que é o quadro dos novos esportes que a gente vai disputando e vai se aproximando, que ele seja cada vez mais frequente, né? Que em Los Angeles a gente tenha não só esportes novos no pódio, mas que a gente tenha quase novos também, né? A gente teve alguns quase aí, e assim a gente vai aprendendo e vai estimulando, é assim que funciona, né? Sempre foi. Bom, então vamos entender, Fred, o que é que faltou, de repente, para essas 2 medalhas virem ou outras medalhas virem? Faltou pouco em alguns casos, né? Isso, a gente já passou por boa parte, né? A gente fez uma análise muito grande até aqui, para além do que esperávamos. Faltou onda, no caso de Medina, que poderia ter transformado um bronze e ouro. E atrapalhou até Tati também, tá? Claro que a disputa dela era uma disputa mais equilibrada. Há quem diga que faltou vento na vela, porque a vela interrompe, né, uma história de medalhas, tá? Uma longa história de medalhas, que já vinha tendo uma queda de rendimento. O Brasil já vinha diminuindo ali, era uma medalha. Acho que nas últimas 3 Olimpíadas o Brasil só tinha conseguido uma medalha na vela. Né? Por isso que tem uma exclamação em ondas e uma interrogação em vento. Eu tenho uma certa dúvida se... Porque eu estou falando vento porque a delegação brasileira reclamou dos ventos. Achou que foi um vento muito fraco e que o vento muito fraco nivela por baixo. Tá? Pelo histórico do Brasil, eu até acredito e dou essa chance para a gente tirar a prova em Los Angeles. Mas faltou a vela, que a vela sempre, inclusive com ouro, tá? Se o judô é o esporte que mais deu medalhas, a vela é o esporte que mais deu ouros, tá? Para o Brasil. A vela deu 8 ouros para o Brasil e a gente já sabe o quanto o ouro ajuda nessa contagem clássica de medalhas, né? Então, a vela interrompe o movimento que foi iniciado, né, em Atlanta, que Cássio... Na verdade, assim, desde o México, com exceção de Barcelona. Vinha desde os anos 80. Vinha desde os anos 80, aí para ali em 92 em Barcelona, mas assim, a vela em Moscou foram 2 ouros, por exemplo. Isso. Então, assim, a vela sempre... Moscou, Atlanta e Atenas foram 2 ouros. Isso. E até de categorias que nem existiam, que vão sendo modificadas com o tempo. Então, assim, tirando Barcelona, que para mim é um fiasco de forma geral do time Brasil, que é marcante, assim, a gente já abordou aqui, ver agora essa zerada, mesmo com mudanças, os barcos tiveram modificações, como foi para Martin Grael e Kaina Kunze, que eram bicampeões olímpicos, aí foram lá e sentiram... E foram as melhores no final das contas, viu? 8º lugar foi o melhor que o Brasil teve. Mas sentiram a mudança dos barcos, mas os barcos mudaram para todo mundo e tem que se adaptar a isso agora. De toda forma, tomara que o Brasil se adapte logo, porque ainda que para a TV, para o acompanhamento do público, não seja a modalidade que pare tanto, que prenda tanto assim, embora você pode até assistir a última regata se estiver disputando medalha e tal, mas é diferente
do skate, como a gente já falou aqui, mas para o quadro brasileiro é muito importante que a vela seja o que sempre foi. Assim, essa zerada, basta ver, uma medalha já teria igualado o Tóquio, né? Assim, bastava fazer o que faz sempre e já teria igualado o Tóquio. No futebol faltou o golzinho que a gente falou, para uma prata virar ouro, né? Mas não tem problema. E aí embaixo a gente tem 3 imagens de 3 esportes que o Brasil precisa mais, tá? O boxe eu esperava mais. Eu achava que a gente ia sair daí com as 4 medalhas no boxe, tá? Talvez alguns ouros. E o boxe trouxe uma mirrada medalha de bronze com que a gente esperava ouro. Tá? Então, Keno, vários boxeadores, né? Vanderlei, Bolinha, Vanderlei, que a gente esperava muito mais. E assim, não chegaram perto, né? Foram lutas fracas, passivas. Né? O Brasil foi no ritmo a forma como abaixo. Isso, a performance dos brasileiros, eu acho que mais do que o resultado das lutas, me incomodou a performance nas lutas. Assim. Que no Taekwondo foi o oposto. No Taekwondo a gente vibrava com a luta dos brasileiros. No boxe, não. Perderam no detalhe. No boxe, terminava a luta, e por mais que toda a transmissão é sempre voltada para uma grande expectativa do Brasil fazer algo, mesmo que muitas vezes está tão escancarado que perdeu que você só espera o resultado. Exatamente. Vai ser o resultado e por unanimidade perdeu. Não, pode ser aí, ganhou no último round, melhorou. Não melhorou não, pô. Continua a mesma coisa, da mesma forma. E aí, a natação, né? Faltou transição na natação. O Brasil fica sem medalhas num esporte que distribui 35 conjuntos de medalhas. Tá? Faltou... A gente tem jovens atletas chegando. A Mafê, por exemplo, é muito jovem. O revezamento feminino foi digno. Conseguiu afirmar. Mas tem um detalhe. Por que não ter medalha, Celso? Ok, não tem medalha. Faz parte. Mas 4 finais... 4 finais, sendo 1/5 e 3/7. Tá? É muito pouco. Vamos esperar que tenha sido uma transição. Mas as medalhas de natação fizeram falta. No atletismo, falta desenvolvimento. O Brasil não sai desse padrão no atletismo também. Ganhar 2 medalhas faz parte, está na nossa conta. O Brasil não foi nunca muito melhor que isso, não. Mas está faltando protagonismo. Mas já foi melhor, exatamente. Já foi melhor. A gente já achou que teria mais. A Gregório, Jardel Gregório não ganhou. E a gente estava ali, expectativa. Né? É curioso, né? Jardel Gregório não foi pódio e havia uma expectativa enorme. Thiago Braz era um desconhecido, basicamente foi ouro. Isso. Não veio um desconhecido esse ano. A gente até esperou, né? Não, vai vir um. Ficou naquela, né? Thiago Braz. Vai vir um. O próprio Alisson dos Santos, na Olimpíada passada, não se esperava o bronze já. Né? Vai vir um, não veio. Não veio. E aí faltou desenvolvimento aí nesse atletismo, Celso. E a gente não pode negar também que em alguns casos faltou desempenho. Tá? Seja no recorte, seja no momento específico. Essa nossa arte traz 5 casos em que faltou desempenho. O de Marcos da Almeida é aquele caso em que faltou desempenho na hora da largada. Largada. Em um dia, na hora de definir o ranqueamento das Olimpíadas, que Perfeito. é feito dentro das Olimpíadas, já nas vésperas, você define ali quem é que vai... a ocupação dos rankings, Marcos da Almeida... Numa competição em comum, né, com todo mundo disparando 72 flechas simultâneas, né? Tanto que essa foto que está aí fez questão de usar a foto justamente de onde faltou desempenho. Que não Isso foi fez com que ele, que chegou como o arqueiro com o melhor ranking de 2023, fosse somente o 17º para as Olimpíadas, que colocou ele justamente na largada num caminho do melhor arqueiro efetivo ali, coreano. Nas oitavas de final, né? Se enfrentaram nas oitavas. Que para ele foi muito decisivo, né? Um arqueiro que teve uma performance basicamente impecável contra ele. Eu nunca vi aquilo. E detalhe, o coreano só fez aquilo contra Marcos também. Sabia, né? Porra. Foram 12 flechas, sendo 11, 10 e 9. Pois é. Assim, basicamente, nas quartas de final, o coreano botou um 8, alguns 9.
Contra Marcos no começo estava fazendo o possível para empatar, fazendo séries de 3 tiros de 10 para empatar. Tá? Então, assim, faltou desempenho, no caso dele, no ranqueamento. Hugo Calderano, eu não sei se o Brasil terá outra chance na história. Porque o que o Hugo Calderano fez, ele derrubou todos os obstáculos que pareciam impossíveis para um atleta de tênis de mesa do Brasil. Aquele 10-4 vai ficar para sempre também. Exatamente. Uma modalidade que é dominada por chineses, sul-coreanos e europeus. Ele foi eventualmente gigante. O japonês ali aparece. Exatamente. Eventualmente os japoneses, orientais e europeus. Para a gente colocar. Mas, na verdade, é chineses no primeiro escala, no segundo degrau, alguns orientais e alguns europeus. Exato. Não é um esporte acessível para nós do continente americano, africanos, né? Não, é muito distante. Nunca tivemos chance. E Calderano derrubou todas essas paredes assim. Foi muito longe, fez uma grande Olimpíada até o portal se abrir, que foi a queda do número 1 do ranking do chinês. O próprio sueco que elimina Calderano na semi eliminou o chinês, mas Calderano tinha domínio sobre o mesa-tenista sueco. Abre 10-4 e aí faltou desempenho. Faltou desempenho na semifinal, em não sustentar o 10-4, e não conseguiu o que a gente elogiou do vôlei feminino. Zerar e voltar para a disputa de quarto lugar, de terceiro lugar, onde ele foi passageiro. Ele perdeu de 4-0. Não faz o menor sentido. Então faltou desempenho para Calderano, tá? O vôlei masculino também deixou a desejar, né? A foto, não por acaso ali, Thales, né, o líbero, foi o mais criticado. Talvez por a gente estar muito mal acostumado com o Serginho. Mas o vôlei masculino faltou que é o maior desempenho. medalhista do vôlei brasileiro, 2 ouros e 2 pratas. 4 finais olímpicas seguidas. Deixa mal acostumado, faz parte. Deixa mal acostumado. Thales não está nem de perto no nível de Serginho. E a seleção, que a gente tentou ver se pegava no tranco, conseguiu evoluir para competir. Mas no fim das contas, tava, e não ia pegar pódio, não. A reta final estava muito, muito alta. A qualidade técnica dos adversários. O Brasil fez um ciclo horroroso. Mas no ajuste final ali conseguiu competir e só. Endurecer para a Polônia, endurecer para Estados Unidos, endurecer para a Itália, mas ficou a sensação que realmente não conseguiria 2, 3 vitórias contra seleções desse porte, não. Tá? E não conseguiu nenhuma, na verdade, né? Dentro desse peso de seleção. Faltou desempenho para Ana Marcela, que se esperava um sprint dela em algum momento. E não veio. Eu coloco um pouco na conta do Rio Centro. Do ambiente. Sim, também coloco. Mas assim, faltou. Não, tudo bem, faltou. Beleza, mas a adaptação não houve treinamento no lugar da prova, porque passou passou 2 semanas sendo alvo de ou está contaminado, está poluído, vai ter, não vai ter. Nisso, por orientação das próprias comissões técnicas, os atletas não fizeram um treino de reconhecimento do local, assim, para não ter risco de passar mal e não poder disputar a prova. Vê que absurdo. Então, assim, nesse caso, eu dou um desconto. Eu dou também. Para todos, assim, sabe, Cássio? Não, sem dúvida, para todos, mas nesse caso mais específico, tipo, não era a quadra tá emborrachada, a iluminação tá ruim, alguma coisa assim que mudasse o vôlei. O vôlei estava lá porque está numa fase. No caso, a Marcela era uma maratona, foi disputada num cenário os únicos. Dessas 5 exemplos que a gente trouxe, o único que para mim faltou desempenho total foi essa dupla Jorge e André. Essa jogou muito mal. Perdeu na fase de grupo, classificou em terceiro. 3 derrotas em 4 jogos. 3 derrotas em 4 jogos, assim. Veja, uma dupla brasileira de vôlei de praia ter um desempenho como esse é assustador. Porque geralmente... Assim, cotada pelo menos para a semifinal, exatamente. Essa, para mim, foi o pior desempenho do Brasil na Olimpíada. Assim, claro que teve alguns desempenhos na natação, no atletismo, né, no ginástica de trampolim, assim, são muito... A gente não tinha nenhuma expectativa, mas entre potencial, resultado com desempenho, para mim a pior exibição do Brasil foi a dupla, né, George e Arthur, muito mal mesmo, tá?
Muito mal. E o que é que você separou aí de detalhes, Fred? Skate park, Aí aquelas que a gente vai lamentar e nota, lamentar mesmo. É nota. agonia. Dora foi espetacular no skate e faltou nada para a medalha. Faltou centésimos de uma nota, o que é tão subjetivo, né? O próprio Pedro no parque masculino também teve perto, né? Mas o Brasil lá pelo menos conseguiu Augusto, né? Ficou entre um e outro ali, né? Isso, assim como Ana Sátila e PP, né? Ana Sátila foi quinta na canoa, na descida de canoa, PP foi sexto. Como eles eram especialistas em caiaque, se aumentou muito a expectativa para no caiaque, só que aí tiveram problemas, não conseguiram repetir o desempenho, veio aquele caiaque cross, que são as corridas, também foram até a reta final, tá? Ela parou na semifinal do caiaque cross, estava em segundo lugar na bateria até o último metro, quando leva uma caiacada, não sei se já temos verbos aí para tudo, e perde ali a posição, mas foi um detalhe, tá? Cachorrão bem demais, Celso. Não chegou com essa expectativa ali, toda. Né, um nadador jovem, 400 metros. O tempo que ele fez teria sido ouro na Olimpíada passada. Somente. Ele fez um tempo muito acima. Quando o cara chega, muito Celso, forte, né, velho? Quando o cara chega e rende acima do que fez no ciclo, esse foi muito bem. E ele foi muito bem. Tentou tudo ele. Foi até o final. Até maratona o homem se jogou lá no Rio para tentar alguma coisa, mas desistiu no meio da prova. Disputou umas 5 categorias, cachorrão. Mas não conseguiu, né? Stefano Baixa, Celso, quinto lugar no hipismo. Um toque. Teria tido. Eu me preservo hoje em dia. Essas provas assim que um toque mata o ciclo do cara, assim, eu me deixo O tempo dele era para prata. Tanto que ele foi o quinto. Em vários tiveram toque. E o toque foi no final. Né? Ele seria. Só 3 foram para. Só 3 não tiveram toque. Né? Muito pouco. E os que não tiveram toque, né, mais lentos que ele, não precisava tanto do tempo, né? Porque o único mais rápido que ele foi o quarto lugar, né, que teve toque. Então ele foi muito bem. E por fim, Rafael no judô, que ninguém até agora sabe explicar muito bem. Afinal, oficialmente entrou como punição indeterminada na luta do bronze. E esse aí a gente tem a expectativa que ele volte também forte, né? Porque fez uma grande Olimpíada. Muito bem, galera. Espero que vocês tenham gostado desse programa Pocket que a gente gravou aqui, trazendo o balanço das Olimpíadas, tá? Fechando aí, passando por tudo que o Brasil fez e que quase fez também nos Jogos de Paris. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixe seu comentário, compartilhe o nosso programa e ajude o nosso canal a crescer. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.